Então, pessoal, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Bom, só colocar para vocês aqui. Do material, esse aqui da aula passada, né, foi dia 9. Não tá aqui o material, né, que eu não tinha colocado, acho que na hora não tava lá a aula. Eu vou tentar fazer upload agora. Vamos ver se vai dar. Que a aula tá aqui, né? A aula que a gente viu na aula passada foi essa partezinha aqui. Opa, eu estou compartilhando, estou. Né? Essa parte de tabela periódica. Foi? Alguém? Foi sim. Tá, foi, né? Deixa eu ver se tem. Já tem mais alguém gravando aí, tá? Se quiser me passar para co-host, também eu posso estar gravando aqui por segurança. Eu já vi que já tem mais um ali gravando, né? Só que o Guilherme pediu, né, para ter dois gravando para evitar problema, né, de um cair, daí ficar cortada a gravação. Mas acho que dois gravando, acho que, né, é menos provável, né? Bom, então, essa parte ainda não tá lá, tá? Eu vou ver se eu consigo mandar agora lá para a nuvem. Foi o restinho de tabela periódica que a gente viu, né? Então, vou colocar aqui tabela periódica, aula 3. Eu vou tentar anexar. Vamos ver se dá, porque a internet já é lenta aqui. Ainda quando está no Zoom, ela fica um pouco mais lenta. Vamos lá. Né, encerramos a tabela periódica na aula passada. Até vimos esses detalhes aqui que fizemos aqui um resumo, né? E aqui eu mostrei aqui sobre o que acontece, né, quando é átomo igual sendo cátion, sendo ânion, e quando são isoeletrônicos, né, também. É uma comparação que também pode aparecer. E é bem importante lembrar que quando tem esses casos de isoeletrônico, de átomos iguais, tu não pode olhar pela tabela periódica, né? Se tu olhar pela tabela periódica, tu vai chegar a uma conclusão errada ali, né? Não vai ser a resposta mesmo, tá? Então, só cuidar isso aí nesse tipo de questão. Bom, vamos seguir, a gente vai mudar um pouco o assunto agora. Vamos entrar num outro assunto que é bastante cobrado, tá? Em provas em geral aí. Acho que carregou. Deixa eu ver aqui. Carregou, tá? Já tá lá o anexo para vocês da aula passada. De hoje, daí assim que abrir ali a aula, né? Que não tá aberto ainda, que não tem os vídeos. Assim que tiver aberta a aula lá, eu já coloco lá, tá? Bom, vou fechar aqui. Então, nós vamos começar, né, com ligações químicas, tá? Então, e ligação química, aí, assim, né, como é que isso cai em prova, né? Nós vamos ver ali que nós temos, né, três tipos de ligação química, né? Nós temos ligação covalente, metálica ou iônica. Sobre esses tipos de ligação, né, tem prova que vai te cobrar assim, ó, só te dar o composto e perguntar se ele é um composto, né, com ligação metálica, iônica ou covalente. Perguntar qual o tipo de ligação que existe naquele composto. Isso é um tipo de questão, tá? Onde que aparece, né? Em algumas provas de particulares, aí, se pegar uma ou outra questão da URGS, de vez em quando pergunta o tipo de ligação, tá? Não é muito cara de Enem, ok? Perguntar só o tipo de ligação, tá? Dando o composto, né? Sabendo o tipo de ligação, nós vamos ver depois também que dentro da covalente tem a questão da geometria molecular, né, que é como que a molécula está no espaço, né, qual é a geometria dela, certo? E aí, essa geometria é cobrada também em provas assim, te dá a molécula e pergunta que geometria ela tem, ok? O Enem também não faz só isso, né, perguntar qual a geometria, né? Vamos ver onde que vai estar, né, o Enem aí. Mas tem provas em particulares, em geral também. É uma questão bem geral, assim, de prova, perguntar, né, qual é a geometria daquela molécula. Beleza. Sabendo a geometria, a gente vai estudar daí a polaridade, que tem a ver com a geometria.
E a polaridade vai me dizer, né, se a molécula é polar ou apolar, e dá para ver daí aplicações para ela. É aí que o Enem entra, certo? O Enem vai mais a questão de polaridade. Outras provas também vão te perguntar se as moléculas são polares, apolares, qual é o tipo de atração que existe entre essas moléculas, se ela é tipo ligação de hidrogênio, se é de polo ou de polo induzido, tá? Tudo isso a gente vai ver. E saber aplicações, né? Saber a questão de que substância é solúvel no quê, como é que é a viscosidade de tal líquido, coisas assim dá para ver com polaridade, tá? É aí que o Enem vai entrar, porque tem mais daí a parte, é mais aplicável, né? Tá? É bem mais aplicada à prática, então por isso. Bom, só que, né, para chegar, a gente poderia ver então somente o que o Enem cobra, né, para quem está pensando aí só, vou fazer só o Enem, né, vamos supor que tu queira somente o Enem. Daria para estudar somente a parte do Enem, né? Aí que tá, né? Não dá, tá? Não tem como, porque tem que ter toda a base anterior. Então, o Enem cobrando só polaridade, na verdade, ele está cobrando também, né? O tipo de ligação, a geometria e a polaridade, tá? Tem que ter todo esse, né, desenvolvimento até chegar na polaridade. A gente não pode simplesmente iniciar aí, né, vendo polaridade direto, vai ficar uma coisa muito voando aí, certo? Então, vamos começar com os tipos de ligação, né? Que é algo que é menos provável, então se procurar aí por questões, né, Enem, de tipo de ligação, em geral tu não vai encontrar muita coisa não, tá? Mas vai achar, né, se procurar por ligações químicas, falando sobre polaridade, falando sobre detergente e sabão, como é que é o funcionamento, tá? Tudo isso se vê, né, em polaridade. Beleza? Então vamos começar, né, com ligações químicas. Então, para começar com ligações químicas, vou colocar aqui um título. Tá? Primeiro, né, por que existe somente 3 tipos, né, de ligações químicas? Bom, nós vimos tabela periódica e vimos que nós temos somente, né, 2 tipos de elementos, só tem 2 classes de elementos. Deixa eu pegar aqui a tabelinha. Vamos pegar esse aqui mesmo. Tá, se lembrar lá na tabela periódica, o que nós vamos ter, né? Tem aquela divisão entre metais e não metais, né? Então nós temos, ó, lembrando aqui, ó, a gente pode cortar aqui, né? O hidrogênio aqui é cortado. E lembra que aqui entre o bório e o alumínio, ó, tem uma escadinha, né? Que a gente corta aqui, ó. Certo? E a gente separa quem, né? Aqui, essa escada ela deve seguir, tá? Por lógica, fazendo isso aqui. Mas esse de baixo aqui nem existe, né? A gente não dá bola para ele. Então, o que que a gente está fazendo aqui, né? Cortando a tabela desse modo aqui, ó. Né? Nós estamos dividindo a tabela em 2 classes de elementos, ó. Todos que ficaram aqui para cima, aqui, ó, né, dessa divisão aqui para cima, são chamados não metais, né? Então, para cá nós vamos ter, ó, todos os não metais. Tá ruim de escrever em cima da tabela, vou botar do ladinho aqui, né? Aqui nós vamos ter, ó, os não metais, que também são chamados, né, de ametais, né, sem problema. A é não, né? Então, não metais. E todos que estão aqui para baixo, né, são chamados daí de metais, tá? Então, nós temos, né, os metais e temos os não metais, os que não são metais. Daí vem, né, a questão da ligação química. Por que ocorre uma ligação química? Os átomos, em geral, eles não são estáveis quando estão sozinhos, certo? Só um átomo isolado, né, ele não é estável. À exceção, claro, dos gases nobres. Tá? Os gases nobres são os únicos átomos que conseguem ficar sozinhos, tá? Que conseguem, né, ficar sem fazer ligação nenhuma. Eles são estáveis. Isso não quer dizer que um gás nobre não possa fazer ligação, ok? Então, né, tem gente até que fala às vezes que o gás nobre não faz ligação química. Isso não é verdade, tá? Alguns gases nobres, claro que não fazem. Tipo, o hélio e o neônio, tá? Eles não fazem ligação. Mas do argônio para baixo, eles já podem fazer ligação química.
tá? Então teria somente o hélio e o neônio realmente que não podem, tá? Não tem como eles fazerem ligação química. Mas os outros gases nobres têm, ok? Tem possibilidade. Mas, né, aí é aquela questão. Por exemplo, pegar um xenônio aqui embaixo, tá? Existe xenônio só assim, xenônio atômico, né? Existe. Agora, existe compostos de xenônio, xenônio ligado a outro elemento, né? Existe também, tá? Então, né, existe, né, o xenônio ligado e o xenônio isolado, não tem problema, mas ele pode existir isolado. Agora, se tu pegar, por exemplo, o cloro, né, existe átomo de cloro, só o cloro, só Cl assim, né? Não, tá? Não pode, ok? Só o Cl não tem como. Ele tem que se ligar a pelo menos um outro elemento para poder ficar estável, porque o cloro, só ele assim, atômico, ele não é estável, certo? Então, a ligação química vem para estabilizar os átomos, tá? Então, vamos fazer ligação química para ficar estável. Bom, quais são as opções que nós temos? Como só temos duas classes de elementos, ou o elemento ele é metal ou ele é ametal, né? Só tem essas duas classes. Quais são as opções de ligação, né? Ou os metais se ligam entre si, né? Ligar metal com o outro que também é metal, ou um ametal se liga com outro ametal, né? Fica entre eles aqui. Então, ou é metais entre eles, ou não metais entre eles, ou se liga um de um grupo com um do outro grupo, tá? Ou um metal com um não metal. Tá? Só tem essas três possibilidades, não tem uma quarta possibilidade. Por isso, né, somente três tipos de ligação química. Se os metais se ligarem entre si, eu vou ter a ligação metálica. Se os ametais se ligarem entre si, eu vou ter a ligação covalente. E se eu tenho um metal ligado a um não metal, né, de uma classe com outra classe aqui, aí eu vou ter a ligação iônica. Tá? Então, né, somente três tipos de ligação, certo? Nós vamos começar, né, vendo a ligação metálica e depois a ligação iônica, que liga um com o outro aqui, tá? A covalente, que é a ligação entre os não metais, né, ela é a mais extensa, tá? Que é a que mais tem detalhes que são cobrados em prova, porque é a partir da covalente que eu vou gerar daí as geometrias moleculares e que eu vou estudar a polaridade, tá? É somente na covalente. Então, né, e a covalente é aquela que é a base toda para a química orgânica, né? Quando a gente for entrar lá em química orgânica, vocês vão ver que a base para a química orgânica é ligação covalente, tudo é covalente lá, né? Então, né, ela é uma das principais aí, certo? Então, né, vamos começar pela metálica, que ela é cobrada, né? Só que daí é aquela ideia, né? Não é cobrado com muitos detalhes, né? Embora exista um detalhe sobre a metálica, mas né, não vai cair em prova. Então, ametais não. O ametais seria o quê? A ligação entre os ametais, tu diz, Gabriel? Entre os ametais é covalente, tá? E daí, né, vai aparecer mais para Enem, por exemplo, né, por causa da orgânica, né, que aparece bastante orgânica no Enem, ok? Então, né, ela vai ter detalhes também, bastante, geometria, polaridade, tá? A iônica e a metálica é que não tem muitos detalhes cobrados em prova, tá? Vamos vendo aqui que acho que essa dúvida já vai, né, esclarecida. Eu não sei se qual é a tua dúvida, se ficou ali sobre, perguntou sobre ametais, não. Não Ah, era o minha Pablo. dúvida, não. Eu tava respondendo o Pablo ali pra ver se era isso mesmo. Ah, tá. Tá. Ah, agora que eu vi a outra pergunta também do Pablo. Ah, isso, a covalente, né, é entre não metais, entre ametais. Tá, Pablo? Então, vamos começar, né, com uma metálica, né? Então, nosso primeiro tipo de ligação aqui vai ser ligação metálica. Opa, peraí que eu acho que eu esqueci meu WhatsApp aberto aqui em alguma tela. Fez um plim aqui. Vou fechar aqui. Só um pouquinho.
Então, né? Vamos começar com a ligação metálica, tá? Deixa eu achar você de novo aqui. Então, a ligação metálica, assim, né? Bem resumido, é a ligação entre metais, tá? Então, né? Vou colocar aqui, né? O tipo de ligação. Opa, é meio grosso aqui a caneta. Né? Então, entre metais, tá? Como é que funciona, né? Em geral, tá? Se pensar assim, ó, os metais e os não metais. A gente lembrando lá da eletronegatividade, energia de ionização, tudo que a gente viu na tabela periódica, né? Os metais, tá? Eles têm tendência a perder elétrons. E sempre, tá? Um metal, então, em qualquer tipo de ligação, ele perde elétrons. Por quê? Perdendo elétrons, ele fica estável, tá? Então, a estabilidade do metal tem relação com perder elétrons, tá? Então ele perde alguns elétrons e daí fica estável. Mas como que eu vou ligar, né, metal com outro metal também? Todos querem perder elétrons, ninguém quer receber elétron. Então, né, como é que vai ligar um com o outro? Bom, simples, ó. Todos eles vão se juntar, vão formar um aglomerado, tá? Então vamos desenhar esse aglomerado assim, ó. Tá? Opa, seriam esferas, tá? Vou tentar fazer uma esfera mais bonitinha aqui. Vamos pensar num aglomerado assim, ó. Isso são meus átomos, tá? Então tem alguns átomos aqui, ó, e esses átomos, todos eles, né, vão perder elétrons. O que acontece com um átomo, né, quando ele perde elétrons? Ele fica positivo. Lembra que um átomo, né, perdendo elétrons, ele vira um cátion, né? Ele fica positivo. Então esse átomo aqui vai ficar positivo, positivo. Claro, eu estou colocando apenas um mais neles, né? Mas claro que sabe, né, que se o átomo perder 2 elétrons, ele vai ficar com 2 mais. Perder 3, fica 3 mais. Mas para nós aqui é só um exemplo, né? Então, não importa, né? Quantos ele vai perder, apenas, né? Que ele vai perder, ok? Então, esse átomo, né, vai perder alguns elétrons e vai ficar positivo. Então, dentro lá do metal, nós temos um monte de cátions. E cadê os elétrons, né, que ele perdeu? Todos os elétrons que ele perdeu estão soltos entre os átomos. Tá? Então, os negativos ó, ficam espalhados, certo? Então, o que nós temos, né? A ligação metálica, na real, então, é um monte de átomo que perdeu elétrons, ou seja, então, é um monte de cátions, né? Que estão aglomerados e espalhados no meio do monte de elétrons. Essa é a descrição da ligação metálica, tá? Então, a ligação metálica, ela é um aglomerado de cátions, tá? Dispersos em uma nuvem de elétrons. Tá? Essa é a ideia da ligação metálica. Tá? Os átomos apenas ficam aglomerados e um monte de elétron entre eles, certo? Então, até é estranho falar, por exemplo, entre ligação metálica, falar o termo ligação para ele, né? Porque, na verdade, os átomos não estão ligados um no outro, né? Porque cátion com cátion se repele. Então, né, eles não estão ligados um no outro aqui. Eles estão apenas, né, aglomerados aqui com os elétrons em volta, estabilizando todos eles. Né? Então, os átomos realmente não estão ligados. E é isso, né, que dá até uma característica interessante dos metais, que é, por exemplo, assim, ó, se eu pegar aqui em cima dele, ó, vamos pegar aqui, nessa parte de cima aqui, né, e apertar, né, para baixo, isso aqui, ó, o que vai acontecer, né? Se eu empurrar eles aqui para baixo, esse átomo aqui simplesmente vai correr para o lado ou entrar no meio dos outros aqui e eles vão se reagrupar, né? Ou seja, eu consigo então deformar um metal, né? E isso é possível, né? Tu pode amassar um metal, dobrar ele, esticar, enfim, tu consegue fazer essa deformação. Essa deformação é uma propriedade dos metais que a gente vai ver depois, né? Chamada maleabilidade, tá? É possível fazer isso com ele. Todo metal é maleável. Então tu pode amassar, entortar qualquer metal, tá? Qualquer. Claro que vai dizer assim que mas dá para amassar titânio, por exemplo? Dá, tu é que não tem força para fazer isso, tá? Isso é diferente, ok?
Então, né, dá para amassar, entortar, dobrar qualquer metal. Só que às vezes não consegue fazer isso com a mão porque, né, falta força daí, né? Ali o Gabriel perguntou se eles se unem. Eles ficam assim, espalhados, tá, no meio de um monte de elétrons. Essa é a ligação. Então não existe realmente esse átomo ligado nesse outro. Não tem. É como se fosse uma mistura de átomos aqui, tá? Aqui no exemplo, não estão ligados, tá? Eles não ficam ligados um no outro. Eu Mas digo é um... no exemplo que tu falou de empurrar eles se uniriam e só Não, ficariam não, não se une. Continua assim. Só vai mudar a disposição dos átomos. Entendi. Tá? Só muda a disposição. A gente pode pensar assim, ó. Tu pega uma sala, por exemplo, cheia de pessoas, né? O que hoje não é ideal, né? Evitar aglomeração, enfim, tá? Mas tu pega uma sala com um número de pessoas estão lá, né? Dispostas de alguma forma dentro dessa sala. Se por acaso a sala começar a encolher, as pessoas simplesmente vão se reagrupar de maneira diferente. Mas nenhuma pessoa vai ficar grudada na outra, né? Com ligações, vai ficar apenas a pessoa ali, só que de outra disposição. Tá, inclusive também pode botar todas as pessoas saindo da sala pela porta, isso também ocorre com os metais, tá? Mas não tem como um ligar no outro, eles são cátions. Cátion não se liga a cátion. Eles apenas ficam assim, aglomerados, e os elétrons em volta estabilizam eles, tá? Isso que a Bruna falou que é tipo uma rede. Esse conceito aqui, ó, também, né, ele é chamado de mar de elétrons, tá? É o conceito do mar de elétrons. É como se fosse vários átomos, né, dentro de um líquido, como se fosse um mar, tá? Então aqui, né, esses elétrons aqui ajudam a estabilizar isso aqui. Eles ficam aqui todos no mesmo lugar porque estão com os elétrons em volta, tá? É como se fosse ali uma rede aí, né, segurando esses átomos lá dentro. Tá? Porque o cátion não tem como ir embora daqui. Não tem como, ele tem que ficar aqui. Tá? Porque ele, com os elétrons em volta, assim é que é estável. Essa é a maneira de estabilizar. Tá? É apenas, então, né, um aglomerado de cátions. Ok? Esses átomos aqui, inclusive, não tem que ser do mesmo elemento. Eu posso ter, por exemplo, todos eles sendo átomos de ferro. Posso. Mas, né, eu posso ter alguns sendo ferro, alguns sendo cromo, por exemplo, né? Aí nós vamos ter, né, o que chamamos de liga metálica, quando eu tenho mais de um tipo de átomo lá dentro, mais de um elemento lá dentro, tá? Então, um exemplo clássico que se tem no dia a dia aí, né, as ligas de ouro, né, o chamado lá ouro 18 quilates, né? O ouro 18 quilates não é ouro puro, é uma liga de ouro com cobre. Então tu tem, né, alguns átomos lá dentro sendo de ouro e alguns sendo de cobre, tá? Daí a ideia de liga metálica, e todos eles ficam lá, né, estabilizados, tá? Então, né, a ligação metálica é isso, é um aglomerado de cátions, tá? Disperso aí numa nuvem de elétrons e tudo fica estável ali, ok? Como se fosse uma mistura aqui, tá? E os átomos não estão grudados um no outro, né? Eles são móveis aqui, tá? Tu consegue apertar isso aqui, dobrar e eles mudarem de formato, tá? Aqui a disposição deles. Bom, o importante também aqui são esses elétrons que ficam soltos, ó. Como eles estão soltos, os elétrons podem andar entre os átomos aqui, ó, tá? Então eles podem, né, sair de um lugar e ir para o outro lugar. Então, num metal, os elétrons dentro deles podem correr para um lado e para o outro. E isso faz dá uma propriedade importante dos metais, né? Que é o quê, né? Condução de corrente elétrica, né? Todo metal conduz corrente elétrica, porque tem aqui nesses elétrons que podem ficar se deslocando para um lado e para o outro, ok? Então, né, a condução de corrente elétrica, né, é devido a esses elétrons aqui estarem soltos, tá? Então, outro também é brilho, né? A luz, quando incide sobre aqui o metal, acaba alterando a energia desse elétron. E lembra que o que acontece quando um elétron ganha energia? Ele salta para outra camada e quando ele volta, ele libera luz de novo. Esse fenômeno, né, de ele absorver energia e depois liberar de novo, é o que vai dar, né, o metal, o brilho dele. Tá? Todo metal possui brilho metálico. É uma propriedade específica de metais. Tá? Todo metal possui brilho. E esse brilho é relacionado, então, né, aos elétrons que estão livres aqui em volta. Tá?
Bom, vamos ver então as propriedades, né? A ligação metálica, então, é entre metais, e é isso aqui que é importante, tá? Esse desenho até aqui, se quiser pegar um na internet o mais bonito que o meu, mas é o conceito do mar de elétrons, né? Então, até se colocar aqui o mar de elétrons, ver se acha uma figura mais bonita. Olha ali o desenho. Tá, então a ideia, apareceram vários aqui, né? Mas é que nem eu coloquei ali, tu tem ó, os átomos e os elétrons ficam em volta, e eles formam cátions, tá? Essa é a ideia, então, né? Aqui tem um mais bonito, ó, tá? Então, né? E os elétrons são soltos entre eles, ó, e os átomos não estão grudados literalmente um no outro. Ó, aqui aparece um com dois mais, ó, que não falei, né? Ou mais um, tanto faz quantos tem de carga. Importa que são cátions, tá? E assim vai. Bom, como eu falei ali, né, são aglomerados. Olha esse aqui mostrando o movimento dos elétrons, tá? Uma coisa importante também, ó, é que quando tu faz, né, um aglomerado, depende o como, né, que eles estão se aglomerando. E existe diferentes formas deles formarem esses aglomerados, ok? Que nem tem aqui, ó, só um desenho para exemplificar, né? Tem a chamada cúbica corpo centrado, cúbica face centrada, tá? Tem maneiras de tu organizar eles. Depende de como tu organiza, cabem mais átomos ou menos átomos no mesmo volume. Bom, um detalhe, não tem que se preocupar com isso, tá? A gente tem que saber somente que são aglomerados e que existem, né, formas diferentes de se aglomerar átomos, tá? Claro que a propriedade de um metal depende dessa forma, né? Tu pode alterar a propriedade de um metal alterando a forma com que ele fica como é que forma esse aglomerado, tá? Então tem propriedades tipo dureza do material, até a cor do material pode ser alterada alterando aqui esse formato, tá? Então isso aqui acontece muito também, por exemplo, quando tem uma faca, tá? Tem uma faca que é uma faca muito boa. É uma faca assim que tu tenha, pega por exemplo a tua cozinha aí, né, sei lá, uma faca que ela é bem afiada, faca de fio, não de serrinha, né, de fio reto, né? Pega aquela faca que é bem afiada, aquela faca que tu consegue cortar tomate com ela, né? Vocês já testaram, mas cortar tomate é algo que é bem complicado, né? Tem que estar com fio, né? Bem, assim, fininho mesmo de poder, né? Cortar o tomate bem. Então, aquela faca é perfeita, né? Aí faz o seguinte com a faca. Na verdade, não faça, tu vai estragar a faca. Mas fizer o seguinte com ela, tu pegar essa faca e colocar no fogo. Pode ser no fogão mesmo. Coloca, passa o fio dela ali no fogo e deixa esquentar bem. Tá, a hora que ela ficar bem assim, aquele vermelhinho, né? Tu pega essa faca e molha ela, joga na água, tá? Que dá aquele tch, né? Jogou na água ali. E aí, né? O que que tu fez com a faca? Tu acabou de estragar ela, tá? É muito provável que ela não pegue mais fio, de jeito nenhum, ok? Tá, mas não é só afiar, né? Não, não dá mais para afiar. Tu estragou, ok? Ela não funciona mais. Por quê, né? Quando tu aqueceu e resfriou bruscamente, tu alterou a estrutura interna desse aglomerado. E alterando a estrutura interna, agora ela ficou numa outra estrutura mais bagunçada de repente, porque tu aqueceu de qualquer jeito e resfriou na água de qualquer jeito, né? Então ficou uma bagunça lá dentro, aglomerado. E aí o que acontece, né? Exatamente, o chinelo come depois, né? Ó, essa faca, então, agora ela tá com uma bagunça de estrutura interna que não funciona mais o fio dela, tá? Tu estragou ela. Até como é que conserta, né? Não conserta, tá? Na indústria, quando acontece esses erros, assim, vamos supor que seja um erro, né? Se joga tudo para fundição, se faz tudo ele de novo, metal lá, o inicial, né? E se faz a faca de novo, tá? Não se tenta consertar a faca, tá? O que se faz na indústria é aquecer com até uma certa temperatura, manter aquecido, resfriar com uma certa curva de resfriamento, tá? Se resfria ele sempre controlado, no meio controlado, não, às vezes não é em água, às vezes é em óleo, tá? Então, tudo depende. Isso é o chamado de tratamento térmico. Essa é a área, eu não sei que área vocês vão seguir aí no futuro, né? Mas a área da metalurgia trabalha só com isso. Não só parece pouco, né? Mas é a alteração de estrutura interna de metais para poder obter a propriedade que tu quer daquele metal, né, para a finalidade dele. Então, como tu quer um material, por exemplo, uma faca, ele tem que ser um material que vá pegar fio depois, né? Então, tu já tem, né, estudo sobre isso, já se sabe o que fazer para esse metal ficar assim. Daí ele fica um metal mais afiado, tá? Só que é tudo feito bem controlado, não em casa ali, tu colocou no fogo e jogou na água depois.
tu vai ver que até se tu fizer isso aí, ou se tu já fez isso com alguma outra faca aí, ela muda de cor. Tu vai ver que começa a aparecer, às vezes, uns reflexos azulados ou esverdeados na faca, tá? Porque aquela ali virou uma bagunça ali que agora ficou até colorido. Porque, em geral, ela é uma faca de inox, né? Ela tem cromo na estrutura e pode aparecer traços, né, coloridos nela. Então, assim, ficou bonito, né? Os traços azulados. É, mas não funciona mais, tá? Bom, deixa eu ver o que estão comentando aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Isso, a ideia lá dos ferreiros, né? Claro que é isso aí, né? Surge lá quando você começa a trabalhar com metais, você começa a descobrir que aquecer o metal fica mais fácil de moldar ele, né? Então, se aquecia o ferro, né? Ou outro metal, se moldava ele, batia nele até deixar no formato que tu quer. Aí se resfriava ele depois. Aí foi se descobrindo, né? Se era melhor fazer em óleo, em água, ou em água com algum sal. Isso vai depender de cada região, de cada cultura e como é que foi evoluindo, né? Claro, hoje em dia se tem a metalúrgica que se sabe já, né, exatamente o que acontece. Mas se tu pegar historicamente aí, né, tu vai ter uma evolução. Por isso que tem certas regiões do mundo, né, pensando na evolução da história aí, que tinham, né, espadas mais afiadas que outras regiões. Por quê, né? Porque eles acabaram dominando uma tecnologia aí, né? Acabaram descobrindo formas novas de como tratar o metal. Então tu tinha, né, espadas melhores, né, do que outras, enfim, tá? E toda a tecnologia para, né, trabalhar com o metal, certo? Por isso, né, tem diferença, tá? Como é para fazer ela. Hoje em dia, claro, existem lugares que ainda fazem assim manualmente, né, aquecendo na fogueira, resfriando no óleo ali. Existe nesses casos assim, né? Mas, né, em geral, se usa na indústria, se usa prensas para moldar o material, né? Controla a temperatura, tudo perfeito ali, o controle de temperatura, o resfriamento, né? É tudo bem exato e se faz aí todas iguais. Não é aquela que uma ficou melhor que a outra, não acontece isso. É, exatamente. Ali o Gabriel falando até bater uma faca na outra para fazer, para afiar, né? Não faz sentido. Tá? O pessoal diz que afia mais, né? Afia, de repente, porque uma faca é de marca diferente da outra e ela tem alguma propriedade um pouquinho diferente, né? Tá? Mas para afiar tem que ser um material que é mais duro do que o metal para poder, né, lixar ele, porque tu vai afiando quando tu vai lixando o material, tu vai desgastando ele. Tá? O afiar é desgastar uma camada dele, né? Mas tem que ser um material mais duro do que ele para poder desgastar. Então, em geral, o pessoal passa uma faca na outra, não faz sentido, né? O que se usa são aqueles materiais, tipo as chairas, né, coisa para afiada, aí sim, mas ela é de outro material que é mais duro, né, do que a própria faca, para poder, né, afiar ela, senão não faz sentido, tá? Bom, mas né, não adianta, o pessoal faz, a gente que pega duas facas já fica passando uma na outra, isso que funciona para afiar. Não funciona, tá? Na real, já estava afiada antes, né? Então não é assim, não vai ser aquilo ali realmente que deu a diferença, né? Tá? Mas certo, então, né, existe a estrutura, né, e essa estrutura é que vai dar as propriedades, né, específicas de cada liga daí, tá? Bom, vou voltar aqui para o quadro. Então, assim, ó, propriedades, tá? Eu vou deixar isso aqui assim, vamos colocar na outra tela aqui. As propriedades dos metais. Então, isso é uma coisa, agora sim tem que saber essas propriedades aqui. Então, propriedades, tá? Até acho que eu vou digitar, fica mais bonitinho até para vocês aí, depois eu faço anotações só à mão. Tá? Então, nós temos, ó, as propriedades, tá? Eu vou listá-las aqui e vou explicar cada uma delas depois, tá? Então, ó, a primeira é condução de corrente elétrica, tá? Isso aqui até vou deixar aqui já para função de corrente elétrica. E nós temos aí que, né, analisar estado sólido e estado líquido, tá? Vou deixar aqui anotado, já explico. Depois nós temos a propriedade tipo maleabilidade, outra chamada ductibilidade, outra chamada tenacidade, outra brilho metálico. Opa, escrevi betálico, né? Espera aí, probleminha de dedo aqui, tá? Brilho metálico e também, né, podemos dizer que são bons condutores térmicos,
tá? Essas são propriedades dos metais, ok? O que é cada uma delas, né? Primeiro aqui, ó, a condução de corrente elétrica, tá? É uma coisa que a gente sempre vai analisar em todas as ligações. Condução de corrente elétrica no estado sólido. Um metal conduz corrente elétrica, né? Sim. E no estado líquido aqui também, tá? Sim, também. Então eu posso ter, tá, metais, ó, tanto no estado sólido quanto líquido, ok? Depende da temperatura, claro, né? Mas se tu pegar, por exemplo, o mercúrio, né? O mercúrio é um metal e ele já é líquido na temperatura ambiente. Então, né? Mas se eu pego um outro metal e aqueço, em alguma temperatura ele vai ficar líquido, tá? O ferro, por exemplo, fica líquido aí a 1500 e pouco, 1580, por aí. Tá um pouco menos de 1600 graus Celsius. Então, mas ele continua conduzindo corrente elétrica. Isso que é importante, tá? Então, os metais vão conduzir corrente elétrica sempre, tá? E como que é feita a condução de corrente elétrica no metal? São aqueles elétrons que estão soltos que ficam andando para um lado e para o outro, né? E conduzindo corrente assim, tá? Então, seria por movimento de elétrons, tá? Essa é a corrente elétrica dos metais. Bom, o que é essa propriedade chamada maleabilidade, né? Maleabilidade tem a ver com a formação de lâminas, tá? Isso aqui é que é, no caso, tu pegar um metal e poder apertar ele, né, e achatar, fazer ele mais fininho, de eu poder dobrar ele, tá? Isso é a maleabilidade. Todo metal, né, é maleável, todo, certo? E para todo metal, a maleabilidade aumenta conforme se aumenta a temperatura, tá? Então, se tu pegar um metal, né, ele vai dobrar com uma certa facilidade, tá? Vamos pegar, por exemplo, tu pegou sei lá, um pedaço de arame, tá? Pegou um prego, sei lá, tu consegue dobrar um prego? Não na mão, tá? A não sei que tem aí uma força meio, né, estranha, mas enfim, tu consegue dobrar um prego. Se tu esquentar ele, ele vai dobrar mais fácil, tá? Então, sempre, né, a maleabilidade vai aumentar com a temperatura. Por isso, o caso lá que alguém citou antes do ferreiro, por exemplo, né, ele colocava no fogo, lá na fogueira, até esquentar bem, até ficar bem vermelhinho lá, né, e depois martelava. Por quê? Porque daí a quente é mais fácil de moldar ele, mas a frio ele também vai moldar, tá? Então tu não aquece ele até ele ficar líquido. Tu aquece ele só para ele ficar mais fácil de moldar. Alguns metais nem E precisam aquecer. O ouro não precisa, por exemplo. Diga? isso das lâminas, quando Uhum. aquece, ocorre alguma coisa que, tipo, sei lá, não sei. Não, simplesmente fica mais fácil de moldar, tá? O que acontece ali é o seguinte, ó, tu tem aquele monte de átomos, né, que são aglomerados. Tem que lembrar que temperatura é agitação. Então, aquelas bolinhas aí que eu desenhei, né, elas estão se mexendo. E aí o que acontece? Como elas se mexem, tu vai apertando, elas conseguem se arrumando e mudando de formato ali. Se elas estão se agitando mais, né, que está mais quente, é mais fácil tu organizar elas, tá? É só por isso. Então, se Entendi. tu aumentar a temperatura, se deixar a temperatura muito baixa, elas se agitam muito pouco. Então, é difícil fazer elas se arrumarem, tá? Então, a única ideia, a única diferença que tem a temperatura é isso. Tu aumenta a agitação e consegue arrumar elas melhor, tá? Mais facilmente, né? Então, né, essa ideia das lâminas, então, é tu poder, né, bater nele, achatar e deixar no formato que tu quer. Toda a ideia de forjaria é aí que entra, né? Então, toda a parte aí de trabalhar com metais, né? Que na história tínhamos lá o ferreiro, né? O ferreiro seria hoje quem trabalha aí com a parte metalúrgica, né? De forjaria, tá? E, né? Claro, ali agora o Gabriel comentou, se tivesse congelado, seriam paradas. Teoricamente, congelado não, tá? Mas se tu chegar a 0 Kelvin, não 0 graus Celsius, 0 Kelvin, elas estariam paradas, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Mas se tu pegar um metal e baixar muito a temperatura dele, ele fica quebradiço igual vidro, ok? Por quê, né? Porque daí meio que as moléculas pararam, digamos, né? Vamos pensar assim, não é parado realmente, mas elas chegaram num ponto em que agora tu não consegue mais, né, arrumar elas. Então elas se quebram, certo? Então existe esse ponto aí, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, senão cai, tá? Mas tu resfria muito o metal, ele pode acabar quebrando, certo? Mas não é o congelado aí, num freezer tu não consegue fazer isso, tá? Pode deixar lá um prego no freezer, jogar um prego no chão depois, ele não vai quebrar, tá? Agora, se tivesse nitrogênio líquido, por exemplo, né? Porque o nitrogênio líquido é menos 190 ou 180 graus Celsius.
Mas, de repente, até daria com alguns metais, não todos, tá? Pegar, então, se tu marretar alguma coisa, pegar até um prego aí, né? Tu pega um prego, a cabecinha do prego ali, martela ela, vai ver que ela vai achatar, né? Tu tá moldando o metal, ok? Todo metal dá para moldar. O ouro, tu consegue moldar ele à mão, né? Se tivesse ouro puro, tu poderia dobrar ele com a mão, certo? O estanho, tu consegue dobrar com a mão. Eu não tenho nenhum fiozinho aqui de estanho para mostrar, mas o estanho é aquele fiozinho de solda, quem já viu ele é bem macio, é bem mole. Ou pega um caso aí prático do dia a dia, né? Latinha de alumínio. Vocês devem ter alguma latinha de alumínio. Tu não consegue amassar a latinha com a mão, só consegue fazer isso porque é um metal e é maleável, tá? Só por isso. Tenta pegar uma garrafa de vidro e amassar com a mão. Não dá, né? Não dá. Vidro não amassa, certo? O vidro tem um problema daí, né? O vidro é iônico. Aí não é metálico, tá? Vamos ver outra dúvida ali do Gabriel. Não, tá, Gabriel, não tem. Não sei se a dúvida dele foi direto ou foi para mim, ou foi para vocês também aí. Mas assim, a dúvida do Gabriel seria se tem algum metal que não dá para deixar líquido, né? Não tem. Tá? A maior temperatura de fusão de um metal é 3.480. Tá? Então, se tu aquecer tungstênio, que é o mais alto, né? Vamos arredondar para 3.500. Se tu pegar tungstênio e aquecer ele a 3.500, ele fica líquido. Tu vai ter tungstênio líquido. Ok? E essa não é a maior temperatura que se consegue aí na prática, tá? Na prática, ele se consegue hoje por volta aí dos 10.000, tá? Esse está mais ou menos o limite que se consegue de temperatura atualmente aí, tá? Com lasers e plasmas, tá? Se consegue aí em torno de 10.000 graus Celsius, tá? Claro que conseguir 3.500 não é tão fácil, tá? Mas né, dá para conseguir. Bom, maleabilidade, então, é isso. Poder deformar, poder achatar. Então, se quiser anotar aqui nos tuas anotações, eu não sei se como é que vocês assistem aulas, vão anotando alguma coisa, enfim. Mas se quiser deixar num cantinho anotado ali, seria a ideia lá do ferreiro, né? Martelando alguma coisa. Isso é maleabilidade. A gente tem internet aqui, né? A gente pode fazer isso. Eu acho que eu fechei a guia que eu estava. Peraí. Tá, mas é bem aquela, né, maleabilidade. Vou botar aqui a ideia do ferreiro. Vou pegar uma imagenzinha bonita só, né? Ó, apareceu uns negócios meio aqui, né? Mas a ideia da maleabilidade é isso aqui, ó. Eram os caras lá, né, martelando coisa para deixar. Isso aqui só é possível porque né, é um metal, tá? Então, isso aqui é maleabilidade. Achei bonito esse cara aqui, vou copiar ele. Vamos ver se funciona aqui o copiar a imagem. Veio, tá aqui o nosso... Ó, isso é maleabilidade, tá? Então fica aí uma imagem inspiradora aqui, tá? Formação de lâminas, ó. Bom, o que que é a ductibilidade? A ductibilidade, agora, ela é a formação de fios, tá? Já viram fazer espaguete, né? Como é que faz espaguete? Tu coloca a massa lá naquele coisinha, daí gira uma manivela, né? E sai no outro lado, né? Os fios de espaguete. Opa, deixa eu não estou vendo vocês aqui. Aqui. Tá, não sei se já viram essas maquininhas, é chamada extrusoras. Então, olha que legal, né? Se tu pegar um pedaço de metal, vou desenhar aqui na escala mesmo, tá? Ó, vamos pegar aqui, eu tenho um funil, por exemplo. Eu tenho esse aqui, meu funil. Ó, esse é o meu funil. Estou meio torto, tá? Não consegui fazer um funil bem retinho aqui, mas esse aqui é o meu funil, tá? E agora eu quero passar um metal por esse funil, certo? A ideia é essa daqui. Será que eu tinha uma ideia melhor aqui? Peraí. Tá, esse aqui é o meu funil. É mais bonitinho assim, né? Tá? Esse é o funil. E eu quero passar ferro por dentro dele, ok? Passar ferro por esse funil. Só que o meu ferro é desse tamanho aqui, ó. Eu tenho esse pedaço de ferro aqui, maciço e sólido, tá? Eu tenho isso aqui de ferro, ou de qualquer metal,
Pode ser chumbo, estanho, tungstênio, qualquer coisa. Eu tenho esse pedaço aqui. A pergunta é muito simples. Consigo pegar esse pedaço aqui de ferro e passar por esse funil, tá? Nessa mesma escala aqui, tá? Esse pedaço de ferro é maciço inteiro. Isso aqui é um tarugo de ferro aí, tá? E eu quero passar por esse funilzinho aqui, tá? Vai passar? Uma pergunta bem simples, né? Vai passar? Bom, vocês já viram um funil, já passaram coisas no funil, né? Vocês vão olhar assim para mim e dizer, não, isso aqui não vai passar, né? Vai ficar trancado aqui em cima do funil. Não é essa a ideia, né? Vai ficar preso aqui em cima, né? Pois é, aí que está, né? Ele vai passar, tá? Esse pedaço inteiro aqui de ferro vai passar por esse funil. Basta empurrar, tá? Se eu pego aqui, ó, e empurro ele aqui, ó, empurrar ele aqui, ele vai se deformar no formato da saída do funil e vai sair. Quando ele chegar aqui embaixo, ele vai estar daí compridinho assim, ó, vai sair assim, ó, compridinho do funil. Ok? Então, né, se tu pega qualquer pedaço de metal e empurra contra um buraquinho, ele vai passar por aquele buraquinho, vai sair no outro lado, no tamanho, né, que era a saída que tu tinha ali, do buraquinho, certo? Isso é a chamada ductibilidade. Eu sei que isso é meio assim, como é que vai acontecer isso aqui, né? Tem que lembrar que esse metal é formado por um monte de bolinhas, né? Um monte de Mas átomos que estão soltos. Oi? Diga. deformaria o funil também. Não, o funil fica ali. O nosso funil é ideal. Tá? O nosso funil não vai se deformar, ele vai ficar ali. Tá? Não vai estragar o funil. Claro, se fizer isso aí em casa com funil de plástico, né, não vai dar certo. Tá? O funil quebra, né? Agora, se tiver O um funil bem funil resistente, dá pra tem que fazer. ser mais resistente que o metal daí, né? Exatamente, é. Tem que ter um funil mais resistente. Tá? O funil do Thor, eu sou botando ele, tá? Tem que ser um funil, né, que resista e não vai sofrer deformação. Claro que eu podia ter um funil aí de ferro fundido e jogar ali para passar, por exemplo, estanho, chumbo, que são mais macios. Tá? Aí dá. Ok? Então ele vai se deformar. É assim que se faz, tá, pessoal? Arame, prego, se faz assim. Se joga um metal contra um furinho, vai saindo um fio, e aquele fio ali, né, já é o teu arame, já é o prego, é só cortar dentro dos pedacinhos, faz prego, tá? É assim que se faz arame, ok? Depois só enrola, tá? Então, essa propriedade só ocorre, né, por causa, isso aqui é a ductibilidade, e os átomos são soltos lá dentro, eles apenas vão se deformar e entrando. Quer ver um caso assim bem legal, né, que existe, Ana? Como é que eu posso, né, explicar a ligação metálica de maneira diferente? Já viram piscina de bolinha? Né? Já entraram numa piscina de bolinha? Até o legal de entrar em piscina de bolinha é depois de grande, né? Tá, porque quando tu é criança não tem assim muito o que fazer, tu acha legal, mas é outra ideia, né? Tá, agora quando tu já é mais assim adulto aí, né? Adolescente, adulto, enfim, que é mais legal, né? Porque daí até é mais legal também porque tu não pode entrar lá, né? Só para criança, então, mas às vezes tu arruma, né, um sobrinho, sei lá o quê, né, menorzinho aí, filho, não sei, só para largar lá para entrar junto, né? Então, que é legal, né, brincar de piscina de bolinha. A piscina de bolinha é a ligação metálica. As bolinhas não estão grudadas uma na outra, é tudo solto. Já tentaram ficar em pé na piscina de bolinha? Não dá, né? Tu afunda. Isso é maleabilidade. Tá? Se tentar pressionar ela, ela vai se espalhar as bolinhas para o lado, né? E ela acaba achatando, ok? Então tu não consegue botar uma prancha em cima dela nem ficar. Ela fica um tempo, depois de um tempo ela se espalha e tu vai afundando ali. É a ligação metálica, tá? O que acontece se tu abrir um rasgo na piscina de bolinha? Todas as bolinhas vazam dali, né? Elas vão começar a fugir por ali. Isso é essa ideia aqui do metal passando no funil, né? O funil aqui é o rasgo da piscina de bolinha, elas vão passar. Ok? Então é a mesma ideia. Todo pedaço de metal que se tenha, qualquer coisa que tu tem de metal, né? Minha caneca aqui de café, que é, né, de aço inox, aqui dentro tem um monte de átomo que está solto, certo? Tudo solto, é apenas aglomerado de átomos. Se eu apertar, ela pode amassar. Claro que eu não vou conseguir fazer isso com a mão, né? Porque não tenho força para isso. Mas se eu colocar isso aqui numa prensa e pressionar ela, ela vai achatar, tá? Certo? Então aqui o que é a ductibilidade? Bom, tenacidade, né, tem a ver com impacto. Todo metal tem uma certa resistência a impacto. E aí também tem a ver com os átomos estarem soltos. Porque se tu bate num átomo, né, se tu bate no metal, lembra que são todos cátions, eles se repelem. Então o que acontece? Tu vai apertar eles, eles vão se aproximar um pouquinho e vão voltar ao estado original depois de novo.
Então acaba desse modo, né, absorvendo um pouco de impacto. Então os metais absorvem. Claro, se bater mais forte, tu amassa o metal. Mas batendo mais de leve, ele acaba às vezes não amassando, né, e absorvendo o impacto. Isso é tenacidade, tá? Ele consegue absorver impacto daí. Vamos ver aqui, atravessar outros materiais com mais facilidade. A tenacidade, ela pois é, essa ideia de atravessar outros materiais tem a ver com a maleabilidade, com a ductibilidade, porque o metal, como são essas bolinhas tudo soltas, né, tu pode atravessar ele, furar ele, né, tá? Também dá. Se tu amassar uma latinha um pouco, ela tem essa certa flexibilidade, né? Tu tem até pegar uma molinha, por exemplo, né? Ou simplesmente bater no metal, que nem aqui. Se eu pegasse a minha caneca e bater nela, né, ela não quebra, certo? Agora tenta pegar uma coisa de vidro e ficar batendo. Dependendo como tu bate, ele pode trincar, não é? Ele trinca, ele se espedaça. Se pegar uma taça de cristal, então bem fininha, e bater nela, ela se espedaça em um monte de pedacinhos, né? Tá? Isso acontece porque é iônico. Um metal não vai acontecer isso. Tá? O metal vai ter essa tenacidade aí, ok? Que é essa ideia dele poder, né, absorver um pouco de impacto e dependendo da massa. Você vai ver que essas três propriedades estão tudo relacionadas à mesma coisa. Então, claro, são as três, né, que só existem para metais. Tá? Essas três aqui só metais. E todas elas estão juntas. Né? Então, maleabilidade, ductibilidade e tenacidade, todas têm a mesma ideia. Tá? É tudo a mesma coisa, seria assim. Né? Tá? Mas elas têm, né, descrições diferentes. Tá? Aí, pois é, o Pablo comentando que na construção ali, quando tu deforma um aço, é que tu tem um problema, tá? Quando tu deforma, se tu dobrar, a gente teria que entrar daí em detalhes aqui mais técnicos, tá? Mas se eu tenho, por exemplo, um prego, vamos pegar um prego, qualquer pedaço de ferro assim comprido, tá? Ele tá assim, os átomos estão naquela organização que eu falei antes, que estão de certa forma organizados. Quando tu dobra esse metal, onde tu dobrou ali, né, criou uma certa tensão, certo? Por quê, né? Porque os átomos tiveram que se aglomerar e naquela parte ali, eles ficaram diferentes, né, o aglomerado do resto todo. E esse aglomerado ser diferente pode dar problema dependendo da aplicação que eu vou dar a esse metal, certo? Então, né, tem algumas coisas, né, por exemplo, que não podem ser feitas da forma forjada. Porque na forma forjada, quando tu bate, né, no material para deformar, tu vai ter pedaços que ficaram com estrutura diferente de outras partes. Tá? Tu pode ter estrutura diferente. Dependendo da aplicação, isso não é, né, muito crucial aí, assim, não é lá muito, né, que vai dar problema. Agora, dependendo da aplicação, sim. Por isso que em alguns lugares se trabalha com material fundido, que é tipo ferro fundido, né? Aí que acontece? Tu faz um molde da peça que tu quer e larga o metal líquido lá dentro e deixa ele esfriar. Aí todo ele vai ficar com a mesma estrutura, né? Ele não tem essa parte de dobra. Aí ele, dependendo para que tu quer, a resistência dele é melhor. Então, né, por isso que tem coisa que é feita, né, com ferro fundido e tem coisa que é feita forjado, né? Isso depende da aplicação que tu quer. Tá? Os que tá na construção aí, né, muitas vezes, dependendo como tu já dobrou ele já não é mais igual. Tá? É que nem para quem já pregou bastante, já fez bastante coisa assim, se tu pegar um prego, né, o prego entorta às vezes entortou. Aí tu pega e desentorta o prego. Só que muitas vezes agora como ele já foi desentortado, ele já não é mais igual ao que era antes. Ele pode acabar agora quebrando ou acabar entortando de novo no mesmo lugar, né? Acaba danificando a estrutura interna dele. Ele já não serve mais para aquilo, tá? E aí teria que derreter e fazer de novo, né? Tá? Não tem como consertar isso. Então, mas é isso, na Isso construção tem esse probleminha. Foi? que nem os fiozinhos de carregador, de fone, quando quebra, e daí Às vezes, o não de carregador de funciona fone mais. ali, que ele é um fio muito fininho, né? Então acontece, um fio ele é maleável, ele pode dobrar. Só que às vezes não ficar dobrando, né, ele acaba rompendo, né? E aí se ele é muito fininho, ele rompe mais fácil. Às vezes a qualidade do material também não é lá muita, essas coisas, né? Tá? E acaba rompendo, certo? E daí acontece, aí tu vai pegar ele rompido, né? Pode emendar, mas aí tu acaba criando resistência a mais ali, e acaba dando problema. Quando é fone de ouvido, então, às vezes dá interferência, né? Não fica tão bom o som. Tem vários probleminhas que dá aí com emendas, né?
Mas é mais porque o fio é muito fininho. Mas ele resiste, né? Se pegar qualquer fio aqui, no fio do meu fone aqui, ó, ele resiste dobrar sem Quando tu quebrar. funde um ferro, Uhum, ah, pra... Tipo, se tu fazer várias vezes o mesmo processo, uhum. interfere alguma coisa? Muda alguma coisa? Ou não? Não, não. Não tem problema. Ele seria infinitamente reciclável. Se Ah, sim. a ideia tua, no caso, é pensar mais em termos de reciclagem, né? Não, o Isso. ferro, o metal é infinitamente reciclável. O único problema é o seguinte, ó, tu fez um ferro e ele tinha tal percentual de cromo, de níquel, tinha um monte de coisa. Aí tu quer fazer um agora que não pode ter níquel. Como é que tu tira o níquel? Então tem esse problema, né, de purificação dos metais. Aí dá trabalho, mas ele é infinitamente reciclável. Tá? Não vai ter problema. O ferro não vai estragar, ele continua lá. O problema é tu separar agora, né? Porque às vezes a liga não pode ter níquel. E o teu ferro que tu usou veio de uma reciclagem, de uma sucata aí que tinha muito níquel junto. Aí começa a dar esses problemas, tá? Mas no geral não tem problema nenhum, não vai estragar. Ele é eterno aí, tá? Deixa eu ver outra pergunta ali. O do clips, que o Eduardo comentou ali, é um caso bem clássico, né? Se tentar, tu desentortou um clips, tentar voltar ao normal, ele não funciona mais direito, né? Ele começa a quebrar ali onde tu emendou. E o clips, ele é feito dobrando o material. Tu pega um fiozinho reto e tem uma máquina que dobra ele. Tá até bem legal de ver essa máquina fazendo clips. Ver se eu acho o gifzinho dela aqui. É uma maquininha bem legal. Acho que tá aqui ela. Aqui, acho que tem um gifzinho. Mas tá lento, né? Ó, aqui mostra, aqui é só uma, aqui acho que é, não é GIF. Tem uns que mostram ele fabricando o clipe que ele vai dobrando, dobrando, já corta e deu, joga fora. Tá, é bem bonitinho de ver, meio hipnotizante o negócio. Mas é isso aqui de repente? Não, isso aqui é de massa. Tá, mas tem nesses sites de como as coisas funcionam, né? Mostra eles fabricando clipes. Vamos ver aqui, GIFs hipnotizantes. Aqui é fazendo corrente. Ó, a máquina dobra o metal e vai colocando ali. Tá, isso é bem legal. Você fica um tempo olhando para isso aqui, né? Ele fica pensando quando você vê uma corrente, né? Como é que faz corrente? Faz assim. Tá, a maquininha que dobra, coloca o pinzinho dentro, dobra ali, vai pro próximo, dobra, vai pro próximo, e assim vai. E isso fica assim, né? Então só é possível fazer isso aqui, ó, e tá dobrando, tá vendo? Tenta desdobrar, pega uma corrente aí, tenta abrir esses elos aí, né? Meio complicado, mas a força dessa máquina aqui é bem maior, né? Então isso é possível por causa da maleabilidade, tá? E aqui o fiozinho daí foi feito, né, por empurrando, né, contra o material lá que é a tenacidade daí, né? Tem várias maquininhas dessas assim, você pode ficar olhando aí. O Clips faz mais ou menos assim, só que é uma que ela dobra. Não, isso aqui é outra coisa. Não, deixa aqui, tá? Certo. Bom, que eu estava falando antes aqui. Deixa eu ver as perguntas. Aí a gente teria, tá, o Pablo comentando ali sobre elevar muito a temperatura do ferro, no caso da solda, coisa assim. Aí é parte técnica mesmo, tá? Que depende de como tu quer fazer a solda, propriedades que ela vai ter, que tipo de solda. Aí é mais a parte técnica, tá? Mas a estrutura do metal não afetaria muito, mas porque no caso da solda tu vai ter que grudar metais ali, então aí existe toda uma técnica, né? Toda uma evolução até aí de como se faz a solda, né? Existem, né, inúmeros tipos de soldas aí, né? Tá, que se tem. Mas aí é parte técnica, tá? Não entraria em nada assim que possa ser cobrado em prova aí, tá? Mas tem, né? Para quem já soldou alguma coisa, sabe que não é bem assim. Tu vê o cara fazendo lá, não, é tranquilo, só fazer assim. Não, não é, tá? Tanto que tem toda uma tecnologia para fazer uma solda, né? A solda seria o quê? Tu juntar dois metais. Tu pode usar uma coisa no meio, tu pode usar outro metal para juntar eles, tu pode usar os próprios metais para se grudar um no outro, né? Tem umas soldas que tu aplica uma corrente elétrica, né, entre duas placas e a corrente passando entre os dois funde os dois, gruda os dois um no outro, como se fosse um só. E aí tu solda os metais usando ele próprio,
tá? Então tem esses tipos de soldas também. Mas é bem complicado a questão de solda. Ali a Bruna falou que se torna mais maleável quanto mais quente. É isso aí, tá? Eu não sei o que que era essa... Mas tá, a Bruna tá certa. Quanto maior a temperatura, mais maleável. Tá? Sempre assim. Não chega a ficar líquido. Aumentou a temperatura, fica mais maleável. Isso é sempre, todos os metais. Tá? Bom, brilho metálico, né? Então só os metais têm, tá? Claro que tem uma exceção, tá? Existe o carbono grafite. O carbono grafite tem brilho e ele não é metal, tá? Mas o brilho metálico é característica dos metais, tá? Então, né? Os que tiverem daí são casos especiais, né? Que nem o grafite. Mas brilho metálico é só metais que tem. E bons condutores térmicos também, tá? Os metais são bons condutores. Claro que sempre, quando fala em condução de corrente elétrica e condução de calor, né? Existe o que é melhor, o que é pior, mas mesmo assim, pegando o pior condutor, né, ainda vai ser muito melhor que outros tipos de ligação química, tá? Então, os metais todos são bons condutores. Mesmo uns sendo melhores que outros, né? Todos são bons, eles conduzem. Nós não temos, né, metal isolante térmico, por exemplo, e nem metal isolante elétrico. Não tem, tá? Todos são condutores, ok? Bom, certas propriedades dos metais, né? Algumas ligas metálicas que são interessantes aí, né? Porque a liga metálica é quando tu tem, né, mais de um metal junto, né? Então, vamos pegar só alguns exemplos, não vamos entrar em detalhes. Existe uma infinidade de ligas. Tá? Porque, assim, se tu pegar na tabela periódica, né? Deixa eu perguntar, Gabriel, aumentar a resistência. Sim, tá? Dá para mexer com tudo que é propriedade de um metal. Isso quem trabalha com isso daí é a metalurgia, tá? Então tu pega, né, um metal, tu consegue deixar ele mais resistente, mais maleável, menos maleável, tá? Tudo depende da aplicação que tu quer dar àquele metal, tá? Então tu consegue fazer com até que ele não fique tenaz, que ele não tenha resistência a impacto. Consegue alterar isso também, tá? Porque às vezes tu quer que ele quebre com determinada força, para um lacre de segurança, coisa assim, tá? Então, né, dá para trabalhar com todas as propriedades dele, e a metalurgia faz isso. Bom, ligas metálicas, então, né, teria a ver também com a metalurgia e com a fundição lá, né, com a siderurgia chamada, né? Quantas ligas existem, né? Pensando assim, olha só, a maior parte dos elementos, né, é metal. Se pegar na tabela periódica que a gente viu aqui, ó, olha quantos eu tenho que são metais. Então, são bem poucos, né, que são não metais. Então, a maior parte dos elementos é metal. Pensando que todos eles podem se combinar com os outros, eu posso ter uma liga com qualquer um, tá? Eu posso pegar, por exemplo, ferro, só o ferro, ou posso pegar ferro com manganês, já fica diferente. Ferro com cobalto, fica diferente. Ferro com manganês e com cobalto, já fica diferente ainda. Então, tu pode fazer combinação de quantos átomos tu quiser de metal, tá? E ainda na proporção que tu quiser, ok? Então, olha quantas ligas vai dar, né? Eu posso pegar, então, todos os metais, combinar com qualquer um outro, e a proporção também vai definir propriedades. Então, se eu colocar ali um metal, né, 10% daquele metal, ou colocar 5% daquele metal, já mudou, né? A proporção muda as propriedades. Então, depende da composição, da proporção de cada um, e ainda aquele aglomerado, eu posso mudar o formato do aglomerado, que vai mudar também as propriedades do metal. Tá? Então, eu posso mexer no formato do aglomerado, mexer na composição, mexer em quem são os átomos, tá? E isso vai dar, então, um número de ligas, né, infinito, ok? Pensando só no ouro, por exemplo, né? O ouro é uma liga de ouro e cobre. Já viram que o ouro mais comum, né, é o ouro amarelo, mas existe ouro branco, né? E também tem por aí, tem ouro branco, mas também tem ouro rosa, tá? Tem ouro verde, tem ouro azul. E aí, como é que eu faço esses outros, né? Mudando a composição, mudando a estrutura, tá? Então, né, dependendo, consegue fazer, né, coisas bem diferentes aí, só mudando ali a composição. Então, ligas metálicas são, né, infinitas, tá? Pensando assim. Deixa eu só um detalhe aqui. Tá? Então, assim, vamos dar uma olhada, né, em algumas, tá? Não tem como a gente ver todas, né? Impossível, ok? Mas algumas ligas, sim, importantes, ó. Historicamente, né, a primeira liga metálica que se tem aí descrição na história é o bronze,
tá? O bronze é a nossa primeira liga histórica, né? E o bronze é uma liga daí feita, né, com basicamente cobre e estanho. Tá? Tu vê que não tem uma fórmula para liga, não é que nem o do iônico, que é NaCl, ou do covalente, que é H2O, por exemplo. Tá? Não tem uma fórmula. A gente escreve os elementos separados por barra. Tá? Não tem uma fórmula para o bronze. É uma mistura entre Tem algum, átomo, lim... cobre e estanho. Tem algum limite de quantos pode usar? Não, pode usar a tabela periódica inteira. Tá? Tem que ver se tu vai ter aplicação para isso. Né? Então, a gente vai misturando conforme a aplicação. Então, já se sabe, por exemplo, que colocar cromo numa liga torna ela mais resistente e diminui a corrosão. Né? Então, a gente sabe que tem algumas coisas. Colocar cobre aumenta a resistência, diminui a maleabilidade. Então, tem algumas coisinhas que já se sabe de alguns elementos importantes, né? Mas não tem limite para quantas dá para fazer. Tanto que existe ligas aí, né? E inúmeros tipos de liga. Se tu pegar só, por exemplo, assim, ó, tu comprou lá uma faquinha, um garfo e colher, aqueles conjuntinhos lá, que dizia aço inox. Só dentro da classe de aço inox tem uma infinidade de tipos de aço inox. Alguns até são piores, né? Alguns são melhores. Depende de cada um daí, né? O bronze, tá? A primeira liga, ela foi descoberta assim, ó. Até já apareceu em questão do Enem, falando sobre a história do bronze. O primeiro metal a ser o início da siderurgia, porque assim, ó, o que acontece? Primeiro tem uma diferença, tá? O ouro, vamos pegar o ouro, por exemplo, é o primeiro metal a ser trabalhado pelo homem, tá? Por quê, né? O ouro, na natureza, ele já é metal, ele é ouro, tá? Então, quando tu acha ouro na natureza, já é ouro metálico, certo? Não temos minério de ouro, certo? Não tem isso, tá? Ah, eu achei minério de ouro. Não, tu achou ouro, ok? O ouro vem grudado daí em alguns minérios, isso sim, mas tu tira o ouro de lá. Aí se usa até o mercúrio para fazer isso, né? Tem aquelas técnicas de extração. Mas o ouro na natureza é ouro, ok? Não é um minério. Agora, o cobre, não tem cobre na natureza, tem minério de cobre. O minério de cobre ele é o quê, né? É um iônico daí. Ele é um sulfeto ou é um óxido de cobre, tá? Ou um cloreto de cobre, enfim, ele é um iônico. Então, o cobre está na natureza na forma de minério, certo? Ele é um mineral. Como que se transforma o minério, né, no metal? Aí vem as reações, né? Aí tu tem a parte toda que é a chamada siderurgia, né? Uma siderúrgica pega o minério e transforma isso em metal, tá? Faz a redução, né, para metal. Então, se tu pegar o óxido de cobre, tu consegue transformar em cobre metálico. Pegar o óxido de ferro, transformar em ferro metálico, certo? Bom, no início lá, né, se usava então só o ouro porque é o que é extraído direto da natureza. Ok. Com a descoberta do fogo, então, tu vê que a gente está bem, né? A história é bem antiga, tá? Não é agora recente aí, né? Se descobre o fogo e se vê que o fogo tem um certo problema, que ele pode se espalhar, né? Então, se faz fogo numa floresta, por exemplo, né, numa fogueira para se esquentar, cozinhar algum alimento, tu vê que o fogo pode sair se espalhando por aí, pegar fogo em tudo. E aí começou a se cercar fogueiras com pedras, e se viu que a pedra não pegava fogo. Então, fazendo experimentos bem rudimentares aí, né, se descobriu que a madeira pega fogo, mas a pedra não pega fogo. Claro, teve um chinês que descobriu que tinha uma pedra que pegava fogo, mas isso é outra história, tá? Mas né, se pegava pedras, colocava em volta para evitar que a fogueira se espalhasse. E começou a se fazer fogueira sempre com pedras em volta. Acontece que alguns começaram a notar que em determinada região tinha uma pedra meio esverdeada naquela região, não era limo, a pedra era de cor verde, tá? Que aquela pedra colocada perto da fogueira, ou colocada na fogueira depois, ela sangrava, tá? Então existem relatos aí, históricos, dizendo que as pedras que sangravam, o que é, como assim sangrar, né? Qual é a ideia de sangrar? Ah, um líquido vermelho escorrendo. Acontece que o minério de cobre, quando é aquecido em fogueira, feita com carvão, mesmo ali, bem rudimentar, o cobre ele reduz sozinho. O cobre é bem nobre, ele faz isso. Então, o minério de cobre acabava virando cobre metálico e escorria nas pedras. Aquele sangue escorrendo das pedras era cobre. Tá? O cobre é vermelho. Então, essa é a descrição. Então, o primeiro metal a ser extraído de minério é o cobre, tá? E extraindo em fogueira normal. Então, uma fogueira já consegue extrair cobre, certo? Só que o cobre é difícil de trabalhar com ele, só o cobre puro. E não se via muita utilidade para ele, não se conseguia mexer com ele. Aí o que acontece, né?
como se uma pedra sangra, então outras devem sangrar também. E se começou a aquecer tudo que é tipo de pedra por aí. Aí vem já, né, um instinto aí cientista, né? Os primeiros, né, siderúrgicos da época aí começaram a aquecer tudo que é pedra, né? Pegar uma pedra e ferver, pegar outra, ferver também, botar na fogueira, e se descobriu uma outra que sangrava também. Só que essa outra só sangrava se estivesse perto dessa aqui, que é a que formava o vermelho. O outro sangue que existia era um sangue prateado, era um cinza que escorria da rocha. Esse cinza era estanho, só que o estanho é muito mole, não dá para fazer nada com ele. E aí veio a brilhante ideia de alguns, né? E se eu colocar pedras de cobre e de estanho juntos, né? Pegar esses dois minérios, colocar junto numa fogueira e aquecer isso, o que será que acontece? Formou-se então a primeira liga metálica, chamada bronze, certo? E a partir daí agora se começa a mexer com bronze. Você viu que o bronze dá para mexer com ele depois, dá para trabalhar, pode bater nele, achatar, enfim. No início, claro, se usava aí pedras, né, para poder bater no bronze e deixar ele com um formato diferente, mas se entra daí já, né, com a tecnologia agora que é o bronze, se constrói facas, né, que facilita aí cortar alimentos, enfim, tem toda agora uma evolução pela descoberta dos metais. E se entra daí na era dos metais, tá? Então a primeira é o bronze. Hoje em dia bronze não é muito utilizado mais aí, né, no dia a dia, mas por exemplo, se alguém aí toca algum instrumento, não sei se tem alguém aí que é baterista, enfim, os pratos da bateria podem ser feitos de bronze, tá? Depende da bateria, claro, depende do timbre que tu quer, né, o som que tu quer. Tu vai utilizar o bronze, por exemplo. Instrumentos de sopro, né, alguns sax, flautas, né, são feitas de bronze, porque se quer aquele timbre específico, né, do bronze. Então é mais assim hoje em dia, né? Não é mais usado para muita coisa. Até a medalha de terceiro lugar, que é de bronze, né? Ela não é só bronze, né? Ela tem ali 5 a 10% só de bronze, o resto é outros materiais. Então nem a medalha de bronze, mas é de bronze mesmo, né? A medalha de ouro tem mais bronze que a de bronze, tá? Porque a medalha de ouro, na verdade, ela é menos de 1% de ouro. Então o resto é... Mas enfim, ela é só simbólica mesmo, né? Então aqui, né, o bronze é a primeira, né? Então liga, claro que isso aqui tem a ver com a parte bélica toda aí, né? Guerras e coisa. Agora quem domina a tecnologia do bronze faz espadas, faz escudos, faz armadura de bronze. Quem não tinha ainda usava roupas de couro e flechas de madeira, né? As flechas com pontas de bronze cortavam o couro, né? Então perfuravam o couro e aí o bronze dominou sobre quem não tinha tecnologia. Tá? E foi, né, crescendo depois, conforme foi, né, evoluindo aí, tá? Mas, né, temos a idade do bronze, ok? Para quem já jogou aí RPGs e coisas, já viu, né, para forjar as primeiras aí, é sempre de bronze, né? Até esses joguinhos é legal porque tu acaba decorando aí, né, composição de minérios e algumas coisas só por, né, porque aparece no jogo. Claro que depois no final ele aparece umas que não existem, né? Tá? Mas, né, aparece os Adamante ou da vida que não existem, né? Mas os iniciais eles sempre fecham, né? Você tem que minerar cobre, minerar estanho para poder obter o bronze. Você nunca mais esquece que é cobre e estanho, tá? Bom, bronze então é isso aqui, né? Depois nós temos outras ligas, né? Uma liga importante no nosso dia a dia aí, né? Existe também o latão, né? O latão é muito usado aí para que é mais barato que ferro até, né? Tá? Mas o latão, ele é uma liga de cobre com zinco. Ele não é muito nobre, porque o zinco não é nobre, né? Então, mas dá para usar latão para várias coisas aí, né? Então tem uma liga chamada latão. Hoje em dia se usa o termo latão de maneira errada, né? Que tu fala até, por exemplo, o latão de cerveja, né? Não é lata, né? A lata de refrigerante, né, deveria ser feito de latão. Uma coisa para ser chamada de lata deveria ser de latão. Mas a gente chama hoje de lata qualquer coisa feita de metal. Isso está errado, né? Tu fala lataria do carro, não faz sentido, não é de lata, não é latão, ok? A única que era realmente lata, antigamente ainda, hoje em dia já mudaram, era a lata de tinta. A lata de tinta realmente era de latão. E a lata de óleo, muito antigamente, era de latão também, certo? Aí era latão, lata de óleo, lata de tinta. Hoje em dia não é mais, tá? A lata de tinta virou de aço, e que não é mais lata então, né? E algumas delas são de plástico, né? Tem aqueles baldinhos plásticos, não é mais lata. A lata de óleo hoje em dia é de aço. Quando não é PET, né? Quando não é plástico ou algum outro material, né? Mas as que têm ainda metálicas são de aço. E a de refrigerante nunca foi de lata, né? Ela é ou de aço ou de alumínio. A de refrigerante é de alumínio, né? Sempre foi de alumínio.
A de cerveja é que tem algumas que são de aço, tá? Pega aquela cerveja de meio litro, aquelas latões gigantes, aquelas, né? Aquela é de aço, tá? E não é lata, mas a gente fala lata. Ficou, né? O termo ficou errado aí, certo? Então, né? Como é que tu vai dizer daí no refrigerante, né? Imagina tu vai no lugar pedir uma coquinha, né? O cara chega no refrigerante, tá almoçando lá, pergunta, bebeu alguma coisa? O cara, assim, uma coca. Aí o cara pergunta pra ti, tu quer lata ou KS? Tu fala até KS, né? Meio estranho, né? Mas é as garrafinhas, aquelas de vidro, né? Aí tu fala pro cara, não, eu quero a minha em